Mas a aula de hoje Oi, Kenny, diga. Você está com a mão levantada. Não, não, Ricardo, eu queria falar para iniciar a gravação. Pessoal, bom Ah, dia, desculpa a demora, eu tive um probleminha aqui, estava em viagem, aí eu atrasei um pouquinho. tá tudo certo. Estamos no horário. Aí a aula de hoje, pessoal, a ideia é ir mais a fundo nas metodologias, principalmente as de ARR, né? De florestamento, reflorestamento e revegetação. Eu vou falar também um pouco das metodologias de RED, mas o foco aqui é principalmente o de reflorestamento. A ideia é trazer de forma geral, tá? O que que as metodologias exigem como requerimento, onde que pode fazer, em que condições, quais abordagens, né? Na aula anterior, vocês pensaram, talvez já tenham decidido o que que vocês vão fazer no projeto de vocês, né? Que tipo de atividade. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o que que as certificadoras exigem ou permitem dentro das metodologias, tá? A ideia é passar um panorama geral, tá? Não achem que em duas aulas, essa e a próxima, tá? Esse tema também é da próxima aula. Não achem que em duas aulas vocês não precisam ler a metodologia e bora fazer um projeto de verdade. A ideia é passar os pontos principais. Tem várias letras miúdas, tem várias condições, tem algumas exceções. As metodologias também são revisadas. Eu estou passando a versão mais atualizada. A metodologia de reflorestamento saiu uma versão nova 3 semanas atrás, então vocês estão pegando uma versão fresquinha. Mas sempre, se vocês forem trazer isso para uma situação real, leiam a metodologia a fundo, entendam, estudem os PDDs, estudem os projetos, escrevam. Se vocês têm uma dúvida, vocês podem escrever para o Verra, escrever para o Gold Standard. Tá? Eu vou focar muito na metodologia. Vou focar muito na metodologia do Gold Standard, perdão, do Verra, porque ela é um pouco mais restritiva que as outras. Então, se você segue o Gold Standard, você está seguindo. Se você segue o Verra, você está seguindo as outras por tabela. As outras tendem a ser um pouco mais tranquilas. Tá? Não que elas sejam melhores ou piores, mas elas são um pouco menos restritivas. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela e bora. Só rapidamente, se vocês todos estiverem vendo a minha tela. Bom, novamente, pessoal, qualquer pergunta me escrevam no chat. Conforme eu for passando de uma área, de um tema para outro, né? Eu vou parar, vou ver se tem perguntas no chat e a gente pode conversar um pouquinho, tá? Espero que todos tenham tomado café, estejam acordados nesse sábado pós-Dia dos Namorados. Então, vamos lá. Então, só para trazer bem por cima o que a gente conversou na aula anterior, É, falamos, né, do contexto e da importância das soluções baseadas na natureza, principalmente nos trópicos, principalmente no Brasil. Então, quando vocês tiverem que lidar com organizações internacionais ou nacionais ou certificadores, né, vocês entenderem onde que a gente se posiciona, de uma forma bem geral, claro, no contexto global. Agora a gente tem, né, toda a legislação que está estabelecendo o mercado nacional no Brasil, que é abordado em mais detalhe nas outras áreas, né? Nas outras aulas. Também trouxe um pouco dos conceitos, né? Quando a gente fala ARR, a gente está falando de florestamento, reflorestamento e revegetação, o que é cada uma dessas coisas. Nem o Verra, o Gold Standard menciona, Ser Carbono menciona, mas a palavra restauração é muito pouco usada, né, nas certificadoras, nas metodologias, porque ela é muito mais uma definição ecológica do que estrutural ou de estoque de carbono ou de atividade. Então, a restauração não é muito usada, mas sim, muitos projetos são de restauração, principalmente no Brasil. E daí a gente falou um pouquinho sobre diferentes abordagens, né, para projetos florestais e pensando na perspectiva de carbono, os prós e contras, as diferentes características de diferentes abordagens, que é uma coisa muito importante para vocês considerarem no exercício desse curso, né, no trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no curso.
Quais são as consequências de eu fazer generação natural, ou plantio de árvore nativa, ou um plantio com colheita, né? Ou aí no projeto RED também, quais são as consequências da minha floresta, quais são os fatores de degradação ou de estratificação das minhas áreas, né? As áreas que eu trabalho das florestas. Bem por cima, esse foi um resumo da aula anterior. A aula de hoje, né, como eu disse, a gente vai falar muito da mensuração e dos requerimentos das metodologias. O Caio também abordou, acho, um pouco isso na aula, eu vou também abordar, mas é legal a gente trazer isso bem reforçado mesmo. Então, para ter certeza que a gente está na mesma página, né, eu vou trazer alguns conceitos gerais que a gente tem que ter muito claro aqui se a gente vai falar sobre florestas e carbono, tá? Então, a primeira coisa, e eu tenho quase certeza que todo mundo aqui sabe disso, mas eu realmente preciso falar para ficar na mesma página, é a diferença de biomassa, carbono e CO2 equivalente, tá? Então, a biomassa é o peso biológico, o peso de um ser vivo, né? Ou de um ser vivo que agora está morto, em alguns casos. Isso é a biomassa, né? No caso das árvores, geralmente é o peso seco, né? A biomassa pode ser da parte aérea, das raízes, pode ser madeira morta, pode ser serapilheira. Vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Isso é biomassa, tá? Medido em quilos, e é o peso. A minha biomassa é 73 quilos, né? Eu não sou uma árvore, então eu não tenho biomassa abaixo do solo. O carbono é uma parte dessa biomassa. Então, uma parte significativa da minha biomassa, a composição química dela e da biomassa das árvores é carbono, né? Quanto por cento dessa biomassa das árvores é carbono? Depende um pouco do ecossistema que você está, da referência que você usa, mas geralmente vai ser entre 45% a 50%. Geralmente nas florestas tropicais é 47%, tá? Segundo o IPCC e outras referências. Então, se você tem uma biomassa, você tem um carbono, né, você vai ter uma quantidade de carbono. E o que que é o CO2? O CO2 é quando essa molécula de carbono que faz parte da biomassa anexa com duas moléculas de oxigênio, né? E esse é o gás que gera o efeito estufa. É isso que importa para a gente. É isso que vai gerar um Verified Carbon Unit, um VCU, ou VER, Verified Emission Reduction, dependendo da certificadora, ela vai chamar de um jeito, que é uma quantidade verificável de remoção de um gás do efeito estufa. Tá? É isso que a gente olha, é o CO2 que calcula os créditos de carbono de qualquer projeto. Tá? Ou o CO2 equivalente, porque tem projetos que vão usar outros gases do efeito estufa e aí vai ter um fator de conversão. Vou falar um pouquinho disso também. Então, para transformar carbono em CO2, você multiplica por 44 dividido por 12. Tá? Então, só para dar um exemplo bem claro, então, se eu tenho 100 toneladas por hectare na minha floresta de biomassa, isso vai ser 47 toneladas por hectare de carbono, o que vai traduzir em 172 toneladas por hectare de CO2. Tá? Só para ter isso muito, muito claro. Eu acho que todo mundo aqui já sabia disso, mas esse tipo de erro mata seu projeto se você calcular isso errado. E a gente fala CO2 equivalente, que é uma métrica padronizada, tá? É o potencial de aquecimento de um gás, e a gente usa como padrão, né, o CO2, o CO2, o dióxido de carbono. Da mesma forma que, por exemplo, 1 quilograma é padronizado, né, como um peso, ou 1 metro, ele é uma divisão da distância do meridiano de Greenwich para outra área. A gente padroniza a nossa unidade para o quanto 1 tonelada de CO2 na atmosfera absorve de calor. Só que se você tiver um projeto, não vai ser muito o nosso caso, porque na área florestal não sai muito do CO2, mas outros projetos, né, projetos que trabalham com gases de ruminantes, projetos com biodigestores, projetos também que às vezes usam queimada, né, projetos agrícolas ou florestais, que é considera queimada, se você vai calcular uma emissão por queimada no seu projeto RED ou alguma prática tradicional, você vai usar outros componentes. Então, diferentes componentes, eles vão ter muito mais potencial calorífico, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com gado e eu estou evitando a emissão de 1 tonelada de CH4, que é metano, né?
que é basicamente o peido e o arroto do gado. Na verdade, 1 tonelada de CH4, ele é 28 toneladas de CO2. Então, vai gerar 21 tonelada, vai gerar 28 créditos, tá? Eu vi que tem uma pergunta no chat, vou só terminar essa sessão antes de pular para ela. Então, a metodologia hoje do Verra para reflorestamento AVM 0047, o Caio já falou isso para vocês. Eu vou repassar aqui porque é isso que a gente quer saber de vocês no trabalho, tá, gente? Eu vou reforçar isso de novo, mas e várias vezes nas minhas aulas é assim. Eu, Caio, o Lion, né, os outros professores também, a gente não quer saber se você descreveu a área do seu projeto, se você descreveu a região de Piracicaba em detalhes, ou se você descreveu todo o histórico da espécie que você está utilizando. A gente quer saber no seu projeto se você entendeu quais são os requerimentos da metodologia. É isso que a gente quer saber. Você entendeu que você só pode fazer um projeto desse jeito? Você entendeu que você me mostrou adicionalidade para o seu projeto? Você fez, olha, meu projeto tem isso, portanto, ele é adicional, né? E outras coisas. Então, essas questões dos requerimentos da metodologia, das questões de mercado, são muito importantes para a gente, tá? Então, se vocês tiverem que gastar energia no projeto de vocês, gastem nisso, né? Para ver mais ou menos a questão do... O cálculo de carbono eu vou ver bem por cima, né? A referência e tudo mais, mas a gente quer saber se vocês entenderam a adicionalidade, se vocês entenderam o que é vazamento, se vocês entenderam os requerimentos, tá bom? Ah, indo bem agora para os requerimentos gerais dessa metodologia, que eu acho que o Caio já deve ter falado, ela é uma metodologia para você remover carbono da atmosfera através do plantio de vegetação. Falei vegetação, não árvores, tá? Porque você pode fazer isso com arbustos, tá? Qualquer material lenhoso, você pode entra nessa metodologia, tá? Limitações, e é isso que a gente quer saber se vocês estão ligados, e é isso que vai derrubar alguns projetos, tá? E muitos projetos caem por causa disso. Eu tenho pessoas, como vocês sabem, eu trabalho aqui na diligência e avaliação de projetos, e chega projeto, às vezes, para mim, do cara, eu quero considerar carbono de um plantio de floresta. E o cara já, por exemplo, já fez revolvimento do solo mais de uma vez, ou com maior profundidade. E aí já acabou, já era, amigão. Vai ser muito difícil justificar ou conseguir usar isso, entendeu? Então, saber disso salva o teu projeto, tá? Então, esses são requerimentos gerais. Tudo que eu vou falar agora tem que estar dentro dessas limitações. Ricardo, como assim não pode ser mangue, áreas úmidas ou solos orgânicos? Eu não posso desenvolver um projeto de carbono nessas áreas? Pô, tem projeto de mangue aí, né? Como assim? Sim, só que são outras metodologias, tá? Se você quer trabalhar numa área de mangue, eu lembro que tinha um grupo aqui que queria isso, e aí, como eu disse, é outra metodologia, eu não vou poder avaliar o trabalho de vocês e vai ser um pouco mais complicado, né? E também em área úmidas e solos orgânicos, o carbono do solo tem outras metodologias, tá? Então, você pode fazer um projeto em área úmida, só que o carbono do solo vai ter que ser considerado e daí é uma outra metodologia. O carbono das árvores você considera com essa metodologia e tem alguns requerimentos, tá? Então, isso que eu falei serve para tudo. E deixa eu passar aqui rapidinho para as perguntas, que daí eu vou entrar em mais detalhes em diferentes abordagens. Sim, André, a metodologia do Verra contempla carbono abaixo do solo, tá? Tanto o carbono orgânico do solo, carbono de raízes, e aí acima do solo vai ser serapineira, madeira morta e a parte aérea. Contempla. Eles têm alguns requerimentos bem gerais de como medir, eles não detalham muito isso, tá, André? E óbvio, se for um solo orgânico, que nós temos muito poucos, na verdade, em regiões tropicais, o solo orgânico. A definição varia um pouco com a metodologia, mas no geral são solos que mais de 12 ou 18% da composição é matéria orgânica ou é carbono, então aqueles solos bem pretos, assim, quase turfa. Ah, e aí, mas se você estiver trabalhando em solo orgânico, a metodologia para medir isso é diferente, mas contempla sim. Marcelo perguntou, Ricardo, sobre esse requisito Verra de revolvimento do solo, limitado a 25 centímetros,
A situação de áreas que, ao usar um subsolador que descompacta camadas de 40 centímetros ou mais, muitas vezes são necessárias dada a compactação superficial. Sem essa descompactação, crescimento florestal, estão sendo degradados há décadas. Para restaurar, é preciso descompactar acima de 25 centímetros. Então, olha só. Olha bem o... Saca só. Você tem toda a razão, Marcelo, e a metodologia contemplou isso. Limitações no revolvimento do solo. Só ocorre... Cara, você tem que fazer um trabalho meio de advogado quando tu lê a metodologia, tá ligado? Você tem que, tipo, entender muito bem o que os caras estão querendo dizer, porque tem umas palavras que, olha, eu vou te dizer, é quase pegadinha, viu? Revolvimento do solo só ocorre uma vez ou não passa de 25 centímetros de profundidade. Se você fizer um revolvimento de 40 centímetros para descompactar uma vez, tá tudo certo. Não tem nenhum problema, tá? Porque só ocorre uma vez ou não passa de 25 centímetros, tá? Então você pode fazer essa descompactação, só que você não vai poder fazer isso você não vai poder fazer isso duas vezes 40 centímetros de profundidade, que eu acho que nem vai ser necessário. Eu vou explicar também que tem uma abordagem, nos próximos slides eu vou explicar que existem duas abordagens, de área e de censo. Na abordagem de censo, em alguns casos, você pode até fazer mais atividades no solo. Tá? Então, tranquilo, tá, Marcelo? Descompactação você vai poder fazer uma vez nessa profundidade e as outras terão que ser em profundidades menores. Em alguns casos, dependendo do tipo de projeto, você vai considerar que esse revolvimento do solo gerou uma emissão de gases, porque o revolvimento do solo é importante para descompactar, mas como expõe o solo, favorece a decomposição de matéria orgânica, e existe uma pequena emissão aí. Geralmente, existem ferramentas para calcular isso, geralmente uma emissão super pequena. Existem duas... bom, vamos lá, continuando. Tem duas abordagens, pessoal, dentro da metodologia. E essa é a pegadinha. É uma coisa que confunde bastante gente. Existe a abordagem diária, e a abordagem de censo, tá? A abordagem de área é o que acho que a maioria de nós está acostumado a fazer, que é você plantar uma área ou regeneração natural ou um SAF e aquilo virar uma floresta. Envolve mudança no uso do solo. A área deixa de ser um pasto, deixa de ser uma área agrícola e é classificada como floresta. São áreas, o mínimo de árvores que você tem que ter é mais de 50 árvores por hectare, tá? Se você tiver menos que 50 árvores por hectare, na média dos seus hectares do projeto, né? Se você tiver menos que 50 árvores por hectare, é uma abordagem de censo. Que daí, o que isso quer dizer, abordagem de censo? Quer dizer que você não vai medir em parcelas, eu vou entrar nisso em mais detalhes, tá? Você não vai medir em parcelas, você vai medir árvore por árvore. Uma abordagem de censo, ela é usada em silvicultura urbana, ela é usada em sistemas agroflorestais, ou alguns sistemas agroflorestais, mas principalmente alguns sistemas silvopastoris. Ela é usada em alguns casos como cerca-viva, né? A abordagem de censo ainda não tem muitos projetos, eu acho que não tem ainda nenhum projeto validado com ela ainda, tá? Até porque, cara, 50 árvores por hectare é muito pouco. Você precisa de muito hectare para ter árvore suficiente para gerar alguma coisa. Eu até não gostei. Antes era 100 árvores que eles permitiam, agora é 50. Eu discordo dessa mudança. Eu não gostei dessa mudança na metodologia, mas é o que é. Acho que a maioria dos projetos aqui vão ser de abordagem diária, mais de 50 árvores por hectare. Não é uma escolha. Se você está plantando menos de 50 árvores por hectare na média, você tem que usar os requerimentos da abordagem de censo. Se você está plantando mais de 50 árvores por hectare, você tem que usar a abordagem diária, os requerimentos dessa abordagem, que eu vou explicar o que são. Tá? Vamos lá. A abordagem diária. Ela tem que ter mais de 1 hectare de cobertura florestal contínua. Tá? Então, tem que ter mais de 1 hectare de cobertura florestal contínua. E você vai monitorar isso usando parcelas. E ela permite restauração, plantio de árvores, SAF, regeneração natural. Eu vou também explicar depois que conta diferentes estoques de carbono. É o que a gente geralmente faz. É o que a gente está acostumado a fazer em alguns casos.
A abordagem de censo, ela é diferente, né? Ela é até mais fácil para muitas coisas, mas, né, só pode plantar 50 árvores por hectare. Então, primeira coisa, ela não gera mudança no uso do solo, né? Ah, mas o meu pasto virou um silvopastoril. Não, beleza. Mas assim, se eu pegar ali uma imagem de satélite, vai acabar sendo classificada como pasto, com 50 árvores por hectare, né? A não ser que você, depois de uns anos, tenha algumas suma-umas, né, ali gigantescas, aquilo ainda não é classificado como floresta. Ah, você não pode ter uma área florestal contínua de menos de 1 hectare. Isso também é complicado de interpretar. Vou ajudar vocês. Pô, Ricardo, então eu só posso fazer em quadradinhos de menos de 1 hectare? Não. Área florestal contínua de 1 hectare. Então você não pode falar, tenho 50 árvores por hectare e aglomerar todas elas em 2 hectares ali e aquilo virar uma floresta. Você não pode fazer isso. Elas têm que estar. Você não pode ter uma área florestal contínua, né, aglomerada, maior que 1 hectare. Então, de forma geral, isso tem que estar muito bem espaçado, né? Senão a galera sacaneia. Fala, não, ó, eu tenho 500 hectares, na média eu tenho 50 árvores por hectare, mas tá tudo ali naquele cantinho ali. Não. Esse requerimento é para forçar você a espalhar as árvores. E elas têm que estar depois eu vou passar aqui, elas têm que estar numa distância mínima de 5 metros uma da outra, no mínimo, tá? Você pode continuar tendo distúrbios no solo, desde que seja parte da atividade. Então, por exemplo, se você fez um sistema, um SAF, só que no seu SAF você vai ter que entrar com um trator a cada 2 anos ali para, né, colher, revolver o solo da cultura agrícola. Tudo bem, você pode, desde que isso seja parte da atividade agrícola que já existia ali, tá? A área não pode ter sido uma floresta nos últimos 10 anos. Você não pode pegar uma área, desmatar ela e falar que você vai e depois plantar e pegar o crédito de carbono disso. Uma coisa maravilhosa disso é que não gera vazamento, tá? Eu vou falar um pouquinho de vazamento. Então, ele não considera que você está gerando emissões em outros lugares. Não pode ser regeneração natural, tá? Regeneração natural não pode ser abordagem de censo, porque ela é uma coisa diária. Tá legal. Hoje as aulas são mais densas, viu, pessoal? Então, David, o David perguntou, na abordagem de censo, é baseado numa média ou tem que avaliar área por área para fazer censo? A abordagem de censo, a primeira vez que você monitora ela, você tem que medir cada uma das árvores. Existem exceções em que você não precisa fazer isso, ou você pode usar, obviamente, sensoriamento remoto e outros métodos para isso. Mas na primeira vez que você vai monitorar, você tem que medir cada uma das árvores, exceto em alguns casos muito excepcionais. Nos próximos monitoramentos, você pode fazer uma média das árvores, não precisa mensurar todas, tá? Então, também tem esse esforço amostral maior na abordagem de censo, tá? O que é o baseline? Né? Porque daí o baseline das duas é calculado de forma diferente. O baseline, para tudo que a gente vai falar, seja RED, seja R, seja um conceito no projeto de carbono, baseline é qual que seria a situação daquela área sem o projeto. E isso se refere ao uso do solo. Então, assim, olha, se não fosse pelo meu projeto, aquela área ainda ia ser um pasto degradado. O baseline se refere ao estoque de carbono que tinha ali. Olha, antes de eu começar meu projeto, o estoque de carbono daquela área era 20 toneladas. Então, eu preciso considerar que já comecei com 20 toneladas. Eu não vou pegar créditos dessas primeiras 20 toneladas, tá? Um projeto RED. A baseline é que essa floresta ia ser desmatada numa taxa de 10% ao ano. Esse é o cenário sem o meu projeto, né? De novo, pessoal, as coisas são muito mais profundas que isso, tá? Eu estou só dando o geral aqui para vocês estarem bem preparados. Então, só para representar graficamente o que significa baseline em cada tipo de projeto. Então, por exemplo, no projeto de reflorestamento de ARR, vocês vão ter o estoque de carbono do projeto e a baseline, que seria a continuidade do pasto. Num projeto de RED, o estoque de carbono ia cair com o tempo. Então, a baseline seria uma perda de carbono porque o desmatamento ia reduzir o estoque de carbono nessa área. Graças ao projeto, isso se sustenta.
Outros tipos de projetos, né, como, por exemplo, de manejo florestal melhorado, né, Improved Forest Management, e projetos de agricultura da VN 0042, eles também têm essa mesma lógica, só que as diferenças não são tão grandes, porque geralmente, né, são o mesmo uso do solo com diferenças em manejo que vão melhorar um pouquinho a situação. Como é que eu faço a baseline nas duas formas, né, na área e no censo? O baseline da área, você faz de duas formas. Você tem a baseline de performance, que eu vou explicar, que foi uma coisa nova que essa metodologia trouxe. E ela envolve muito sensoriamento remoto, ela envolve trabalhar com cenários alternativos, ela é todo um processo de geoprocessamento que até limitou, assim, para muitas pessoas desenvolver projetos assim, porque você precisa mesmo conhecer um pouco de geoprocessamento. E também, óbvio, você mensurar os estoques de carbono no início do projeto. No censo é muito mais fácil. Como o censo, na abordagem de censo, você não está mudando o uso do solo, né? Você não está transformando um pasto em floresta, você não está transformando. O estoque de carbono é zero da baseline, então a baseline nem existe. Se você tinha menos que 10% de floresta antes de começar o projeto, e se você ocorre em área de agricultura, área urbana, pastagem e outros tipos de uso do solo, que é uma definição do PCC, outros tipos que são tipo áreas de mineração, entendeu? Outros usos. Geralmente a baseline de abordagem de censo vai ser zero. Então isso você não precisa nem se preocupar, é um trabalho a menos. Para a abordagem diária, o que quer dizer o benchmark de performance? Agora respire em fundo, porque essa é uma coisa que foi uma coisa que o Verra trouxe que mudou, acho que até hoje só o Verra e o Isometric que tem essa abordagem, o benchmark de performance. Eu acho ela bem legal, eu acho que ela ajuda em várias coisas, mas ela é um conceito que é novo e para talvez requer um pouco mais de atenção, tá? É, como que ele funciona? Qual que é a ideia, né, antes de eu entrar na parte prática? Vamos supor que você tem um app, uma fazenda, e você está fazendo o seu projeto de carbono ali. E você fala, olha, graças ao meu projeto de carbono, a gente tem uma app restaurada e por causa disso eu posso gerar os créditos de carbono porque restaurei essa app e as árvores estão ali tirando carbono. Porra, legal, sensacional. E o vizinho? O vizinho restaurou a app sem precisar de projeto de carbono? Se o seu vizinho restaurou a app sem precisar de projeto de carbono, por que que você precisaria? Né? Porque então quer dizer que sem o seu projeto, a baseline, seria a floresta existir. Então, como é que a gente avalia se o seu projeto realmente está gerando algo adicional? Ou, por exemplo, restaurei essa app, mas a app do seu vizinho e o vizinho seu não fez nada, veio regeneração natural. E aquilo também virou uma floresta, sem um projeto de carbono. Então, a baseline, o cenário sem o seu projeto é muito parecido no cenário com o projeto. Se nas duas situações eu estou tendo uma floresta com um projeto de carbono e sem um projeto de carbono eu estou tendo uma floresta, então eu não preciso de um projeto de carbono para ter a floresta. Então eu sinto muito, você não pode falar que é o seu projeto que está fazendo isso. Essa é a lógica. E ela faz sentido, na minha opinião. Ela faz sentido, porque em muitos casos você pode falar, não, olha, eu estou aqui salvando, mas você já sabia que a regeneração natural ia vir e o proprietário ia abandonar e a regeneração natural ia vir. Então, é uma forma de verificar isso, tá? Então, a gente verifica isso antes do projeto, 10 anos antes, usando imagem de satélite, a gente verifica isso 10 anos antes do projeto para dizer, olha, a área do meu projeto e essas outras áreas que são parecidas, elas eram iguais nos últimos 10 anos, então elas servem como comparação. E aí você vai verificar isso depois, quando o seu projeto começar, e falar, olha, tá vendo, elas eram iguais por 10 anos e elas são parecidas, mesma situação. E quando eu comecei o meu projeto, veja só, elas são diferentes. Por imagem de satélite, com indicadores de satélite, eu estou vendo que elas são diferentes. Eu tenho uma cobertura florestal aqui e ali não. Como que eu vejo se essas áreas são parecidas primeiro? Então, o primeiro passo é escolher essas áreas parecidas.
Quais são os critérios para escolher? Estão aqui nesse slide, os critérios para escolher áreas parecidas. Tem que ser na mesma jurisdição, tá? No caso do Brasil, mesmo estado, é uma jurisdição. Não precisa ser o mesmo país, como o Brasil é muito grande, eles aceitam estado, em alguns casos até município, tá? Mas não tem problema você pegar no mesmo estado. Mesma zona agroecológica, eu não posso pegar, fazer um trabalho na Mata Atlântica e aí pegar como referência uma área minha de cerrado, tá? Tem que ter o mesmo teor, o mesmo nível de cobertura florestal do entorno, tem que ter o mesmo uso do solo. Se meu projeto é em pasto, tem que pegar áreas de pasto para comparar. Se meu projeto é numa fazenda privada, tem que ser uma área privada. Se meu projeto é num assentamento rural, tem que ser um assentamento rural. Se é uma reserva indígena, isso é para reflorestamento, tá, gente? Não para rega. E não pode, óbvio, ser uma área de projeto de carbono, senão todo o argumento cai por terra, né? A outra área que você está comparando não pode ser um projeto de carbono também, né? Ah, esse é um conceito bem interessante. Eu vou voltar, eu vou e agora entrar um pouquinho mais fundo nele, tá? Eu vou explicar, depois eu posso abrir para perguntas. Então, primeira coisa é você vai achar a área do seu projeto e achar essas áreas que são parecidas, com base nesses critérios. Você pode usar mais critérios do que esses, tá? Não tem nenhum problema. Você pode usar mais critérios que fazem sentido. Mesma declividade, mesmo tipo de solo, beleza. Mas esses são os mínimos, tá? Uma vez que você tem a sua área do projeto e você encontrou essas áreas que são semelhantes, e existe todo um processo de como selecionar essas áreas, você não vai escolher a dedo, amigão. Você vai mapear todas as áreas que são semelhantes num raio de 100 quilômetros, pelo menos, e selecionar aleatoriamente essas áreas para comparar com o seu projeto. Você não vai escolher a dedo, senão isso poderia ser facilmente burlado. E aí você vai pegar a sua área e essas outras áreas que você escolheu e vai pegar uma métrica de satélite. NDVI, EVI, você pode criar uma métrica, você pode usar o LiDAR, você pode usar várias outras coisas, tá? E você vai mostrar que existe uma relação. Claro, você tem que pegar uma métrica de satélite que tem uma relação com cobertura vegetal e com carbono, tá? E aí você vai mostrar que existe essa relação. Como? Esse aqui é um exemplo da própria metodologia. Então, saca só, esse gráfico é muito importante. Ele mostra ah, e aí, pessoal, tem todo um apêndice, tá, na metodologia só sobre isso. Então, um apêndice, acho que o apêndice tem mais de 10 páginas, tá? Eu estou resumindo aqui, mas se vocês quiserem ir fundo nisso, podem ir. Hoje existem empresas ou especialistas que fazem esse tipo de serviço, tá? Porque realmente não é uma coisa mundana. Então, olha só, olha essa figura aqui. A cruzinha são as áreas do projeto, a média dessa imagem de satélite, dessa métrica de satélite na área do projeto. E o círculo é essa média da métrica de satélite nas áreas controle. Então, olha só, essa linha preta, ela é onde o projeto começou. Então, 10 anos antes do projeto, as áreas controle e as áreas do projeto eram estatisticamente semelhantes. Tá? Show. Então, quer dizer que elas são iguais, pode usar elas como ao seu performance benchmark, né? Como as suas áreas de marco de performance. E depois que o projeto começou, ao longo de 16 anos, eu faço uma análise, tá, para gerar essas duas curvas e comparar as duas curvas estatisticamente. E eu mostro que, olha só, as áreas controle continuaram sua trajetória, não mudaram, na média, e as áreas do meu projeto mudaram, né? Mostrou uma diferença. Se isso não acontecer, o seu projeto não gera crédito de carbono, tá? Se as duas linhas forem iguais depois do começo do seu projeto, você não comprova a adicionalidade, tá? E aí você não pode dizer que seu projeto está fazendo alguma coisa legal. Ou se as linhas são um pouco parecidas, você vai ter que descontar proporcionalmente, tá? Entendeu? Se as outras áreas subiram um pouquinho, mas o seu projeto subiu muito mais, você vai ter um pequeno desconto no seu carbono. Na prática, como funciona? Dando um exemplo real aqui para vocês. Eu tenho uma área, em azul está a área do meu projeto, uma app ali, vou restaurar. E eu identifiquei áreas semelhantes. Ah, tudo ali, jurisdição, ecologia, parará, parará. Pô, essas áreas aqui são áreas semelhantes à área do meu projeto. Tá? Eu vou aleatoriamente colocar áreas amostrais e não é, e quando eu falo colocar, tá, gente, ninguém está indo em campo.
É tudo para pegar imagem de satélite, amostras de NDVI, né, de métricas de satélite. Uma vez que eu pegue tudo isso, aí sim eu vou poder fazer essa comparação, essa análise, tá? Temos uma coisa no chat. Vamos lá. Marcelo perguntou: Ricardo, o novo baseline dinâmico não é um risco para as condições brasileiras tropicais? Difícil prever o futuro uso do solo. Se hoje não existe força de lei para restaurar, como prever que em um futuro de 40 anos ela continuará não existindo? Eu posso começar o meu projeto em um contexto que está sujeito a mudanças que o projeto não tem influência. E isso é um risco grande, não? A questão da generação natural é outro exemplo. A dinâmica da regeneração tem inúmeras variáveis envolvidas e podem mudar com o tempo. Sim, é um risco. É um risco, mas o que vai acontecer? O seu projeto, eu mostrei aqui numa área pequena. Você tem toda a razão, é um risco. Você está certinho na tua interpretação, tá? Ah, eu mostrei aqui numa área pequena, tá? Mas geralmente você vai ter muitas parcelas de amostragem espalhadas num raio de 100 quilômetros. E então isso só vai afetar o seu projeto se a maioria da paisagem tiver essa mudança de uso do solo, tá? Então, assim, só se for assim, uma ou outra fazenda, ou mesmo que seja 20% das suas parcelas mudarem, isso não afeta estatisticamente, o seu projeto ainda funciona, né? Ainda não vai ser afetado, tá? Então, existe aí essa margem, tá? Claro, é uma coisa nova, está sempre sendo discutida, eu acho que a tua preocupação é válida, não só no contexto brasileiro, mas em muitos outros, né? Mas ela traz esse risco, sim, mas ela é uma forma também de medir que a cobertura florestal e a remoção de carbono aconteceria assim no seu projeto. Dificílimo prever, concordo. Às vezes daqui 10 anos a, a Suzano compra um monte de fazenda ou expande na região do seu projeto, planta um montão de floresta e aí você fala, putz, né? Então, sim, é um risco. Existem algumas coisas para proteger um pouco, mas ainda é um risco. Tá? Mas é muito difícil ter uma mudança de solo tão radical para a parte florestal ainda, né? E pensando nisso, aí você também já prevendo isso, você também pode aumentar os filtros das áreas que você pega como áreas semelhantes ao seu projeto. Se você acha que existe um risco da regeneração natural acontecer muito na área, talvez você possa falar, olha, as áreas semelhantes à do meu projeto não são as áreas com alta declividade, que geralmente a regeneração natural acontece em áreas com mais declividade, perto da água e perto de fragmentos florestais. Então você pode falar, olha, o meu projeto ele é nessas condições, que não são as condições de regeneração natural, onde ela não acontece. Eu estou longe de fragmento florestal, longe de água, longe de declividade. Então, eu vou considerar esses fatores como as áreas semelhantes do meu projeto. Então, não vou incluir áreas onde existe uma chance da regeneração acontecer. Áreas declivosas, perto de rio, perto de fragmento florestal. Porque essas áreas não são semelhantes à área do meu projeto. Provavelmente a regeneração natural vai acontecer lá. Não é o caso do meu projeto. Então, também existem maneiras de você, com esse conhecimento, né? Achei super legal o que você escreveu, ótima pergunta. Com esse conhecimento de falar, não, ó, esse tipo de área vai ganhar floresta. E esse tipo de área não é onde eu estou fazendo o meu projeto. Então, eu vou acrescentar esses critérios também, tá? Aí, a outra coisa que também... Mas, ó, excelente pergunta, viu? E realmente é um risco. Você está totalmente certo. Outra coisa que é importantíssimo, é isso que a gente quer ver no projeto de vocês, tá? Isso é uma das principais coisas que eu e o Caio analisamos nos projetos, adicionalidade, tá? E é isso que faz muito projeto cair. E eu falo isso porque eu já neguei muito projeto por causa que a adicionalidade não batia, tá? E adicionalidade é basicamente um pouco do que eu falei agora, uma forma de adicionalidade, mas também outros quesitos além desse. Então, por exemplo, o regulatory surplus, adicionalidade regulatória. E aí eu vou ter que explicar o contexto do Brasil, que é bem especial nisso, tá? Infelizmente, essas metodologias são feitas por caras, geralmente de outros países, em outros contextos, e que ainda precisam entender muita coisa dos trópicos, infelizmente. Como a pergunta, né, apontou, que é um risco.
Adicionalidade, além do que eu falei agora, do geoprocessamento, tem essas adicionalidades. Adicionalidade regulatória quer dizer o quê? O seu projeto não é requerido por lei, a atividade do seu projeto. Não é uma demanda legal que isso aconteça. Ô, Ricardo, então eu não posso fazer em app em reserva legal. Aí o pessoal já acho que foi até falado na aula anterior que sim, você pode por vários motivos. A lei, o Código a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né, que é o Código Florestal, contempla que essa lei não bloqueia pagamento de serviços ambientais, incluindo crédito de carbono. Então, a própria lei fala, ó, galera, eu não estou tirando a adicionalidade de ninguém. E a lei não é cumprida. Se você prova que a lei não é cumprida, não é efetiva, tá tudo bem. Você pode desenvolver a atividade do seu projeto e falar, olha, gente, ninguém está seguindo essa lei, isso não acontece, está só no papel, então eu posso fazer essa atividade no meu projeto. Isso é bem consolidado em projetos de carbono no Brasil. Tem vários projetos que são em APP, em reserva legal, eles demonstram, e é verdade, né, que no Brasil a galera não está restaurando só porque está na lei, por diferentes motivos. Então, isso é bem tranquilo, tá, no Brasil. Isso pode ser mais complicado se o seu projeto é uma compensação, né? Se uma empresa está fazendo uma compensação, quer gerar crédito de carbono disso. Aí vai ser mais difícil você justificar a adicionalidade. Geralmente essas compensações acontecem, né? Elas são efetivas, as empresas geralmente, pelo menos, alocam recurso para isso. Então, aí é um debate mais delicado. Tem que ter uma barreira de investimento. No caso de projetos que geram renda além do carbono, então é um SAF, é um plantio que eu vou colher madeira, projetos que têm renda além do carbono, você tem que demonstrar que, olha, não se não fosse pelo dinheiro do crédito de carbono, ninguém investiria nesse projeto. Então, tem que ter essa justificativa. E a justificativa de prática comum é você demonstrar que ninguém está fazendo isso. Então, olha, eu estou fazendo aqui meu SAF, mas se você olhar na minha região, ninguém faz, tá? Então, também é uma justificativa de prática comum. E essas adicionalidades, elas vão variar conforme a abordagem. Na abordagem diária, você vai ter que mostrar que não é exigido por lei, vai ter que fazer o performance benchmark, que é o sensoramento remoto que eu expliquei antes, e mostrar a barreira de investimento, se o seu projeto gerar renda além do carbono. Se é um projeto de restauração, que a única fonte de renda é a venda de crédito de carbono, a barreira de investimento ela é automática, tipo, é automaticamente adicional. Você fala, bom, beleza, então tá tudo certo. E para abordagem de censo, é só o regulatório, o investimento e prática comum. Perguntas, pessoal. Essa aula é um pouquinho mais pesada, essa aula é a próxima, um pouquinho mais pesada de conteúdo, mas é a metodologia, não tem jeito. É uma pergunta do André. Tema do André aqui. Obrigado, Kenny. André, dentro do gráfico comparamos o estoque médio das áreas controle com o estoque médio das áreas do projeto. E quando são projetos que foram implantados em diversos anos, fazemos um gráfico para cada ano de plantio? Sim. Vamos lá, você compara, não é o estoque, tá? É uma métrica de satélite relacionada ao estoque. Então, NDVI, altura do dossel, pega por LiDAR, o vermelho próximo, qualquer métrica que faça sentido. Então, você compara a média da área é a média mesmo da área do seu projeto com a média das áreas controle. Para diferentes anos, né, você também vai comparar essa de diferentes anos e é recomendado que você faça um gráfico separado, sim. Tá? E eu vou depois explicar, acho que na próxima aula eu explico estratificação. Estratificação é você ser quais são os critérios que você usa para separar a área do seu projeto em diferentes compartimentos para monitoramento, para várias coisas, tá? Que é necessário, tanto para a rede quanto para a AR. Legal. Uhum. Agora eu vou falar um pouco, pessoal. Respirem fundo. Hoje a aula é densa. Sabadão começou o fim de semana com alegria aqui com vocês. Vou falar um pouco de medição ex ante. O que quer dizer ex ante? Ex ante é antes do ato, antes de acontecer. Então, é o que eu mais trabalho aqui, trabalho muito com isso. É você dizer, putz, em 30 anos, quanto de carbono o projeto vai gerar?
Quantos créditos de carbono o meu projeto vai gerar daqui 20, 30, 40, 50 anos? É um projeto, é um trabalho, assim, é um pouco de prever mesmo, né? Porque igual foi dito aí, né? É muito difícil tu saber o cenário, as coisas, o clima e o cenário político global, né? Que vai acontecer nos próximos anos. Mas a ideia é que para todo projeto você tem que ter uma estimativa, não só para justificar o teu projeto e ele ser certificado, ver se faz sentido o que você está fazendo, mas também para potenciais investidores. Eles vão querer muito saber quanto, se eu vou investir no seu projeto, eu quero saber quanto de carbono você está gerando e quanto por quanto vamos pagar, por quanto vamos vender cada crédito e etc. E a gente precisa fazer isso nas etapas iniciais, inclusive mesmo tendo uma ideia para saber se o projeto é viável. A certificação não é barato, então a gente precisa gerar uma quantidade significativa de crédito. Então, é basicamente saber de hoje até 30 ou 40 ou 50 anos quantos de crédito a gente vai ter. Como que eu vou saber isso, Ricardo? Existem diferentes formas de fazer isso. Não existem alguns requerimentos gerais para isso e algumas formas de pensar, mas assim de forma geral é até que bem aberto, tá? A forma de fazer isso. O que vocês têm que entender hoje são os tiers, os níveis de informação que vocês podem obter e a interpretação que uma certificadora ou um auditor vai ter disso. Então, existem três níveis, né? Três tiers, tá? Existe o nível um que é um dado global. E eu acho que hoje em dia, no Brasil, poucos biomas acho que você precisa usar isso. Geralmente, não, em alguns casos você ainda vai precisar, mas no geral existem referências, pelo menos nacionais ou a nível de bioma nacional, de estoques de carbono de vários biomas do Brasil. Ah, o nível um é você pegar um dado global, por exemplo, eu vou trabalhar numa floresta amazônica. Qual é o estoque de carbono por hectare médio de uma floresta tropical, ombrófila, por exemplo? E aí você pegar um número global, que tem que ser extremamente conservador, extremamente seguro, e falar, olha, no meu projeto RED, esse é o estoque de carbono, né? Ou no... Bom, se bem que no RED acho que eles nem aceitam mais isso. Ou, por exemplo, no meu projeto de reflorestamento, você falar, olha, teve um cara que fez um plantio no Togo, numa floresta tropical, e em 30 anos ele tinha esse estoque de carbono, eu também estou fazendo um plantio numa floresta tropical de 30 anos, eu tenho esse estoque de carbono. Hoje em dia, difícil, ou assim, dá para usar, mas no Brasil, geralmente a gente tem referências mais exatas, assim, mais locais, né? E o nível 2 é a nível dado nacional ou do bioma que você está trabalhando especificamente aquele bioma. Então, eu vou pegar uma referência da floresta amazônica, uma referência ou da Mata Atlântica ou do Cerrado como um todo. É o que geralmente a gente usa, tá, gente? É mais por aí. E se você tiver muita sorte, às vezes você consegue um dado local, né? Tipo, para uma floresta estacional semidecidual em São Paulo, né? Para um cerrado senso estricto em Minas Gerais, que é preferível, né? Se possível. Se o seu projeto tem pouco, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, se o seu projeto tem poucas espécies, às vezes você consegue informação por árvore, por espécie, não para atividade como um todo. Mas é legal vocês terem isso ideia. Ricardo, é proibido para um projeto de ARR eu usar o Tier 1? Não, não é proibido. Mas um investidor, ele vai olhar e falar, putz, cara, eu não estou me sentindo seguro, porque você está usando um dado global. E a gente não sabe como é que isso vai se comportar no teu projeto. Então, é uma coisa que vale a pena fazer pesquisa, vale a pena até pôr uma energia na estatística disso para tentar modelar, se não tiver muita informação. Ainda tem pouca informação, mas vale a pena ir atrás. Esses são os valores, por exemplo, do IPCC, né? São valores globais, por exemplo, de incremento de biomassa por ano em plantios de algumas espécies, tá? Se você, mas assim, eu tenho certeza que se você for trabalhar num plantio de eucalipto no Brasil, vão existir referências locais de crescimento de eucalipto no Brasil, se vamos usar esses números. Mas é só para dar alguns exemplos, tá? Um exemplo também agora de dados nacionais ou a nível de bioma, né? Então, por exemplo, existem mapas, claro que existe uma margem de erro desses mapas. Existem mapas para o Brasil de estoque de carbono. Agora saiu um mapa de altura de dossel para a Amazônia com alta resolução, que é bem relacionado com estoque de carbono, né? É algo que pode ser modelado.
Existem referências de estoque de carbono para regeneração natural até 20, 30 anos de idade nos neotrópicos inteiros, nas florestas tropicais dos neotrópicos, corrigido para umidade, para período seco. Então, assim, se você está trabalhando com regeneração natural, nos neotrópicos, que é basicamente a América Latina inteira, existe já referência para os 30 anos de idade, tá? Então, hoje em dia, vários, ainda falta muita coisa, mas está bem melhor do que 10 anos atrás, até porque carbono virou um tópico mais discutível. Tá? Aqui um outro exemplo, acho que até compartilhei com o Kenny esse. Aqui também existe, né? Graças a Deus, o Brasil tem uma base de dados ainda boa comparada com outros países, tem muito que melhorar, mas a gente tem uma ciência muito boa na parte agrícola e florestal. E aí você vai ter também equações para várias espécies nativas e exóticas, formas de crescimento, estimativas, né? Aqui é uma referência para a Mata Atlântica, restauração na Mata Atlântica no estado de São Paulo, enviesada mais para o oeste do estado, mas está aí, né? É uma equação interessante, é um trabalho bem legal, já vi trabalhos fazendo isso, e está tudo bem. Isso passa por uma certificadora tranquilamente, entendeu? É muito, de novo, como eu falo, ainda falta muita pesquisa, a pesquisa no Brasil é muito enviesada em alguns lugares, mas ainda a gente está melhor que muita gente, viu? Esse daqui é um exemplo de um projeto que foi validado, é o projeto do pessoal do IP, o Corredores de Vida. Então, o que foi, eu mostro esse gráfico, ele é domínio público, está lá no PDD, qualquer um pode ver. Dois, fui eu que fiz, então, né, estou vendendo meu peixe aqui. Fico muito feliz de ver isso, assim, que foi aprovado e é bem legal. Então, assim, a gente pegou a literatura de estoque de carbono na região. Cada ponto que vocês estão vendo é uma estimativa de carbono para uma certa idade e geramos uma curva de potencial estoque de carbono e com desvio com margens de erro para a região. Tá? Ah, beleza. Então, ficou claro, isso vai gerar uma curva tipo isso, né? Você vai gerar uma curva assim para o seu projeto. Se o seu projeto for AR, a curva é assim. Depois eu vou te explicar um pouquinho como é que é para o RED, bem por cima. Eu vou deixar muito claro que RED não é minha especialidade, mas o bom é que também a forma de estimar o ex-ante é um pouco mais simples. Então, também eu posso trazer isso. Detalhes, é legal ver a metodologia ou falar com o Caio. Tá? O Caio, ele é o cara do RED. Ah, aí, pessoal, tá. Então, como é que ficaria mais ou menos o meu gráfico, né? Uma coisa mais ou menos assim, como é que eu faço isso no Excel? E como é que isso conta os créditos de carbono? Então, só para dar um exemplo, né? Vamos supor que você tem um projeto aqui, é um projeto florestal, sem colheita. Você está O tempo está passando, você plantou, está tudo indo muito bem, obrigado. E as árvores estão crescendo. Você está vendo, ó, o que gera o crédito, novos créditos, né? Vamos supor que eu estou monitorando essa floresta e verificando a cada 2 anos. O que gera o crédito é essa partezinha laranja. Então, assim, ó, no ano zero, óbvio, não tinha nada, né? As mudinhas estão ali. O ano 2 ainda não tinha muita coisa. No ano 4 começou a gerar um pouquinho de crédito, né? Que laranja, então, esse é um ganho de crédito de carbono. Falou, opa, isso aqui, legal, pá, vai um pouco para buffer, um pouco para comercializar. No ano 6 também, né? Então, o azul é o que eu já contabilizei o ano passado. E quando eu meço no ano 6, né, vai ter um pouco mais, e a diferença é sempre o crédito gerado. O crédito gerado é sempre o que está em laranja, tá? Que é o adicional. Então, você vai, tipo, toda vez que você medir, vai ter um tanto que já existia dos anos anteriores e um novo que foi acumulado desde a sua última medição, tá? E aí você vai, né? Você vai sempre indo até que um ponto, geralmente, né, as árvores elas vão estabilizando o crescimento delas, no fim, às vezes não vai gerando mais tanto carbono. E aí, se eu somar todas as partes laranjas, eu vou ter 381 Verified Emission Reductions, né, 381 créditos de carbono. É a soma de todos os laranjinhas, é o que gera crédito. E o azul é o estoque hoje da minha floresta, né? Tudo certo, maravilha, não tem segredo. No fim, todo o azul gera crédito, né, no fim do dia. Mas se, cara, aí que pega, e se meu projeto tiver colheita? E se periodicamente, sei lá, um plantio de eucalipto que eu colho a cada 8 anos, ou é um SAF que eu colho a cada 20 anos, ou tiro 50% das árvores a cada 10 anos, não sei. Como é que eu calculo o carbono disso? Porque eu estou arrancando as árvores.
A medição ex ante disso funciona da seguinte forma, tá? Ela é bem diferente e muita gente confunde. Ela funciona normal, igual o outro, até você chegar na média do, de todo o carbono. Então, só para trazer isso para vocês, ó, vamos supor que é um ciclo de corte. A cada 8 anos, um pouco mais, você está cortando as árvores, tá? Você vai pegar todos esses estoques de carbono que você prevê e você vai calcular a média. A gente chama de long term average, a média em longo prazo. Você vai calcular essa média, que é essa linha laranja. O seu crédito de carbono vai até bater nessa linha. Uma vez que você bateu nessa linha, o seu projeto não gera mais crédito de carbono, tá? Quando você chegar nessa média, tá? É assim que eles calculam quando existe colheita, tá bom? Então você não vai contar todos os créditos, cortar, contar todos os créditos de novo, cortar. Não, você não vai, você vai parar na média. Pô, Ricardo, então eu vou gerar metade, né? Porque estou parando na média, eu vou gerar muito menos carbono. Sim, você vai gerar muito menos carbono, metade, para dizer a verdade. E mas você tá o seu projeto em teoria tem dinheiro de estar tirando madeira e outras coisas, né? Então, isso é para compensar que obviamente você não está tendo o estoque de carbono numa floresta que está ficando ali o tempo todo. Você vai ter essa média. Ricardo, colheita, o que que define colheita, né? Depende da metodologia que você está usando. Para o Verra, se você retirar 20% da biomassa num período de 5 anos, é colheita. É isso. Se eu não me engano, se eu não estiver muito errado aqui, a definição deles é isso. Então, você pode ter um projeto com colheita, só que vai ser uma colheita mais branda, menos do que 20% da biomassa a cada 5 anos. E aí você não precisa calcular a média, você vai pegar o estoque da floresta como um todo, não precisa usar essa risca, esse limite de média. Óbvio, você não vai contar o carbono da árvore que você arrancou. Quando você arranca uma árvore, esse carbono já era, ele não existe, ele não conta mais para sua geração de crédito, tem que descontar ele, mas pelo menos você não vai precisar passar essa régua aí que faz a média, tá bom? Aqui é um exemplo de colheita menos intensiva, mas a mesma ideia, né? Teve colheita, você para na média. Aqui é o que eu acabei de falar. Para o Gold Standard, a definição é se em algum momento deixar de ser floresta, teve colheita. Claro que em ambos os casos você, né, tem que tomar esse cuidado. Você desconta o carbono. Mesmo que não tenha considerado colheita, você desconta o carbono das árvores que você arrancou. O ex-ante para o Verra, ele pede use dados conservadores, tá? Se a informação que você está usando tem uma margem de erro, nunca use o maior valor, né? Use o valor padrão ou de baixo. E sempre reduza 10% o ex-ante, no mínimo. Então, pelos meus cálculos, eu vou ter 300 toneladas de carbono por hectare. Reduz a 10%. O ex-ante, só para ser muito claro, tá, gente? O ex-ante não gera crédito de carbono. É uma estimativa dos créditos de carbono que você vai gerar. Então, você não vai comercializar isso ainda. Só quando você medir e isso realmente acontecer em campo, e daí eu vou falar que é o ex-post, que é a verificação, monitoramento, que isso vai ter crédito de carbono, tá? E existem algumas situações que você pode comercializar esses créditos como se eles realmente fossem uma promissória. O Gold Standard permite, eu não lembro se o Verra permite ainda, o Gold Standard permite. Você pode comercializar esses créditos inicialmente numa promissória sobre 1 milhão de condições, e eu conheço, talvez alguns investidores até comprariam, mas é pouco. Mas assim, de forma geral, como regra, o ex-ante ele é muito mais para um planejamento, uma estimativa, né? Mas assim, ele não gera crédito, obviamente. Nenhuma pergunta, tudo certo. Ah, vamos lá, também sendo atento ao tempo. O ex-post. Ex-post, pessoal, é o que vai realmente gerar o crédito. É você ir lá e monitorar. Se é um projeto ARR,
Você está indo na floresta e vendo, ok, minhas árvores cresceram esse tanto. Estou aqui medindo o DAP, estou aqui medindo a altura, é, elas cresceram esse tanto aqui, está tudo certo. Então, vou calcular o estoque de carbono, ó, a certificadora está aqui, medir, está aqui toda a remoção, eu posso comercializar esses créditos, muito obrigado. Num projeto RED, é você mostrar, olha, esse é o desmatamento que iria acontecer, e esse é o desmatamento que realmente aconteceu, então eu evitei 200 hectares de desmatamento e eu tenho direito a esse crédito de carbono. Ah, então, um ex post é realmente a medida, né? Então, vamos supor que aqui no ex ante, na minha estimativa, na minha, né, previsão, eu estimava 150 mil toneladas. Aí, né, com 10 anos de projeto, eu medi aqui 20 mil, com 20 anos 65 mil, e aí com 30 eu cheguei nos 110 mil, que eu realmente medir, né? Você está lá em campo medindo. Falando um pouco sobre como medir, sobre como quantificar, tá, gente? Eu não vou entrar tanto em detalhe, mas, assim, como calcular estoques de carbono de uma árvore, tá? E aí, se vocês quiserem ir mais a fundo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Existem duas formas. Você pode fazer as equações baseadas em volume, tá? Que é basicamente você considera a árvore como um cilindro e você aplica fatores de correção, que obviamente ela não é um cilindro. Você aplica fatores de correção e aí, óbvio, você vai ter a biomassa, a densidade da madeira, fatores de correção e você converte biomassa para carbono, para CO2, né? Como eu disse no começo da aula. É um pouco menos usado, tá? Geralmente dá uns estoques de carbono um pouco maior. Ninguém vai te proibir de usar. E pode ser muito interessante se você tem dados da espécie, né? Tipo, putz, é uma espécie que não tem outras formas, mas eu tenho dados de conversão ali bem bons para essa espécie, então tá tranquilo. O que é mais recomendado são equações alométricas, tá? O que significa uma equação alométrica? É usado muito na biologia, na medicina, em ciências biológicas em geral. É você estimar um fator de um ser vivo uma característica de um ser vivo com base na medida de outra característica do ser vivo, tá? Então, por exemplo, o tamanho do coração de um ser humano, o peso do coração do ser humano, ele é ele é bem relacionado com o peso do corpo do ser humano. O log do peso do coração, ele é relacionado com o log do peso do ser humano. E todo mundo já ouviu aquela história, né, o tamanho do teu braço esticado assim é o tamanho das tuas costas, sempre tem essas coisas, né? Até outras partes do corpo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que o pessoal adora fazer relações de tamanho, mas é muito usado e a ideia é essa, que com uma característica ou duas, eu consigo fazer uma equação que vai me dizer outra característica que é mais difícil de medir, então é melhor eu medir uma e inferir a outra comum, né, galera que estuda caranguejo, né, você mede a pinça, você sabe o tamanho do peso do corpo, parará, parará. Para projeto de carbono, uma equação alométrica para árvore é isso. A gente mede geralmente o DAP e a altura. Arbustos, geralmente, a gente mede o diâmetro na base do colo. Mangue também é um meio termo aí. E com isso, a gente tem uma boa noção da biomassa de carbono, da biomassa desta árvore. Então, geralmente, diâmetro na altura do peito, altura total da árvore e densidade da madeira, você consegue inferir sobre a biomassa da árvore, tá? É recomendado porque geralmente ela é mais conservadora, ela é um pouco mais também elegante, né? Ela geralmente é feita pesando as árvores, né? E consegue ter esses valores. Então é bem interessante. Ainda falta muita informação de equação alométrica no Brasil. Bom, só na Mata Atlântica a gente tem 20 mil espécies de plantas, mais de 2.000 espécies de árvore, então vocês podem imaginar que vocês não vão encontrar equações alométricas para todo mundo. Existem trabalhos bem legais para a Mata Atlântica, para a Amazônia brasileira. Para o Cerrado, eu nunca estudei, ainda falta eu estudar, procurar, eu conheço poucos, tá? Mas existem já alguns trabalhos com equações, por exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês é aberto, e para várias espécies ele vai ter o diâmetro e a relação com a biomassa, ele vai dar essa equação para você. Então você pode, quando você for para campo, medir o estoque de biomassa do seu projeto, você vai usar isso aí. E aí, usar, né, uma vez que você tem a biomassa, é fazer o que eu já falei ali no começo da aula.
Não tem segredo. E eu sou analfabeto, eu escrevi conversão com C cedilha. Que vergonha. Preciso consertar isso. É, Alguns exemplos de equações alométricas, tá? É, Globais. E vocês podem usar equações alométricas globais sem nenhum problema, tá? Então vocês podem copiar esse slide e às vezes procurar. Existem muito mais que essas. Eu sou uma pessoa enviesada para a Mata Atlântica, e para a Amazônia. Eu desenvolvo mais projetos lá. Tem alguns na África, mas assim, é o meu forte. Então, com certeza tem muito mais referência que isso. Se alguém quiser compartilhar outras que acha interessante, por favor. E como é que eu faço isso num projeto de rede, né? O projeto de rede também é relativamente tranquilo. Claro, quando você... O Caio pode entrar em mais detalhes nisso, mas quando você começa um projeto de rede, idealmente, você tem que ir para a floresta e medir o estoque de carbono para saber o estoque de carbono que existe lá quando você começa o projeto. E uma vez que você saiba esse estoque de carbono, você pode monitorar a floresta, o quanto foi desmatado, né? Então, olha, essa área tinha 200 toneladas de carbono por hectare, porque eu medi lá no começo. Eu perdi 5 hectares, mas eu deixei pelo meu modelo, era para ter perdido 50, então estou ganhando esse tanto de carbono, que é a diferença do desmatamento que aconteceu e o desmatamento que deveria ter acontecido, sem o meu projeto. Você também pode usar métodos de sensoramento. A galera agora está usando bastante isso, a metodologia permite. Você também pode usar métodos de sensoramento remoto mais detalhados, né, como LiDAR, ou outros, drone. E você também consegue ver em detalhe a diferença na estrutura da floresta de perda ou ganho de carbono por causa das atividades do projeto, né? Então, esse aqui é um exemplo de um projeto RED. A área em vermelho aqui é a área do projeto. E você pode ver que, tipo, não... esse é o desmatamento até o projeto começar em 2016. E essas cores mais fortes aqui são desmatamento em diferentes épocas. Como você pode ver, não teve desmatamento na área do projeto, né? Então, desmatamento... Não sei de cabeça qual era o modelo, mas, assim, está segurando o desmatamento. O crédito de um projeto RED, ele é o desmatamento que não ocorreu graças ao projeto. Pô, Ricardo, como é que eu vou saber isso? Existem modelos para isso. Agora a UVERRA está caindo bem em cima de desenvolver modelos sólidos, que você não pode escolher o modelo que você quiser. Eles desenvolvem modelos para diferentes regiões do planeta e falam, ó, tá aqui. Para o Brasil, já existem modelos de desmatamento para projetos de rede para o Mato Grosso, Amazônia, Pará, Amapá. Para o Acre é para sair esse ano e para os outros estados brasileiros também é para sair no fim desse ano. Mas o Verra também é famoso por atrasar algumas coisas, então vamos ver. E aí você usa esses mapas para saber qual desmatamento deveria acontecer na área do seu projeto e uma vez que você monitore seu projeto, quando seu projeto deixou de desmatar, você sabe o seu benefício, né? Então, basicamente é isso. Então, só para dar um exemplo, essa linha verde escura aqui seria a taxa de desmatamento esperada na área do seu projeto sem o projeto. Então, assim, quanto seria o desmatamento na área do seu projeto se você não tivesse feito nada? E essa é o desmatamento que você monitorou por satélite, por outras formas, fala, esse é o desmatamento que você monitorou, que realmente aconteceu, né? Então, a linha de cima é o esperado, modelado, previsto, ex ante, e a linha de baixo é o ex post. Fui lá, medi e vi o que realmente aconteceu. Os créditos de carbono do seu projeto RED é essa área verde, é a diferença entre eles. Bom, boas práticas de RED, tá? Agora, óbvio, a gente pode fazer isso, mas também agora cada vez mais o Verra está fornecendo isso. Então, é legal para todo mundo que está fazendo o projeto RED, eu acho que esse documento é muito legal, que é como vocês sabem, o projeto RED, os projetos de RED foram um dos principais responsáveis pela queda de reputação por escândalos no mercado de carbono, foram por causa de projeto de RED, a maioria. Ao mesmo tempo, os projetos de RED são a vasta maioria, acho que mais de 60%, dos créditos do mercado de projetos de soluções baseadas na natureza. Então, envolve projetos de agricultura, mangue, reflorestamento, desmatamento evitado, degradação evitada, tarará, tarará. A maioria dos créditos vem de RED, tá? De desmatamento e degradação evitada, tanto de floresta quanto turfas, quanto de outras áreas.
E alguns projetos, antes dessa metodologia nova, alguns projetos eles manipularam muito as estimativas de carbono, ou alguns projetos não envolveram comunidades locais, ou exploraram comunidades locais, ou deslocaram comunidades locais para desenvolver o projeto. E ainda bem que esses projetos foram detectados, né, e a galera caiu em cima, eu acho que tem que cair mesmo. Mas isso também manchou a reputação de muitos projetos bons. Então, o pessoal, cada vez mais vocês vão encontrar materiais sobre qualidade, sobre como, né, quais são boas práticas para isso. Eu recomendo fortemente. E o que a gente fala, o que eu, o Caio, o Lion e o resto do pessoal fala, a gente incorpora isso também na nossa fala. Qual é a melhor coisa, de forma geral, a ser feita. Vamos para as perguntas. Respirem fundo. Vocês sobreviveram à aula expositiva. A gente vai para as perguntas, para o intervalo, e aí a gente volta. Qual que é a melhor forma, Kenny? Ricardo, fica melhor para você. Mas aí depois dessa parte vai ser a atividade em grupo. Beleza. Então pode ser, se você quiser responder agora as perguntas, que aí a gente finaliza essa parte, faz um Vou fazer intervalo. assim. Que hora seria ideal começar a atividade de grupo, Kenny? Ricardo, varia muito de acordo com a densidade do conteúdo. Então, assim, agora são 10h16, dá para você terminar de fazer as perguntas, dá um tempinho de intervalo e volta, umas meia hora, assim. Então, a gente tem tempo hábil. Vou fazer assim, até para o pessoal, uma sugestão, tá, gente? Inclusive, se alguém não achar uma boa ideia, fala aí. Eu vou abrir para perguntas agora. Quem já quiser ir para um intervalo, enquanto eu estou respondendo as perguntas, quem quiser ficar aqui e fazer pergunta ou ouvir as respostas, fica. Quem quiser ir para intervalo, vai. De qualquer maneira, a gente começa a atividade 15 para as 11, horário de vocês, 10h45. Pode ser, Kenny? Faz sentido? Daí a gente fica também até o meio-dia, eu não preciso ir embora mais cedo hoje, tá tudo certo. Tá tranquilo? Beleza, então, pessoal. Então eu vou indo para as perguntas. Quem quiser ir para o intervalo, vai. E a gente volta 15 para as 11. Tá? Eu vou estar aqui por todo esse período. Bora lá. Deixa eu parar de compartilhar. E tem duas perguntas aqui no chat. Sim, Daniel. Vamos lá. André, aqui. Obrigado, Kenny. Pergunta do Daniel. Se a área do meu projeto de ARR tem como linha de base um terreno utilizado atualmente para plantio de cana-de-açúcar ou soja, é necessário descontar de alguma forma o carbono estocado por essas monoculturas no meu cálculo de estimativa ex ante? Ah, sim, você precisa descontar. No entanto, bom, primeiro é difícil fazer projeto nessas áreas, porque dificilmente proprietários, eu não conheço, tá, se isso é um caso real ou não, dificilmente proprietários abandonam essas áreas porque tem um ganho, a não ser por uma questão legal. Mas sim, você vai ter que descontar. Mas o que que eu vou te dizer? O carbono do solo geralmente é mantido. Então, você não precisa despegar todo o carbono de solo que tinha na cana ou na soja e dizer que isso vai ser perdido por causa do seu projeto. Não, isso é mantido, né? Então, você não precisa descontar ele. O estoque de carbono da cana, da biomassa da cana, né, que ela tinha ali no corpo dela, aí sim, esse sim você vai ter que descontar. E eu vou te dizer, não Vinícius. é tanto, geralmente, comparado com uma floresta. E aí o André acrescentou, se é uma região onde pastagens estão sendo convertidas para outra cultura, tem que considerar o estoque de carbono dessas culturas também quando restauramos pastagens? Não, você considera, para estoque de carbono que existia antes de você começar o seu projeto, é o estoque de carbono do uso do solo antes de você começar o seu projeto. Então, se você está plantando árvore em pastagem, é o estoque de carbono da pastagem, que é considerado antes, tá? E na próxima aula eu vou falar sobre compartimentos de carbono. Geralmente, os projetos florestais, eles não afetam o estoque de carbono do solo, muito, né? Você vai ter um revolvimento ali no começo, às vezes, dependendo para compactação, mas é pouco. Então, às vezes, se ele é pouco, às vezes você não precisa nem considerar muito ele no seu... Você pode até falar que é de minimis, e não considerar ele como um impacto, tá? Então, é mais nessa linha, assim. Tem que ser considerado, mas eu já te adianto que, geralmente, estoques de carbono de culturas agrícolas não é muito grande. Então, não é um impacto significativo no projeto.
Ricardo, desculpa, só para deixar mais Claro. claro, ele está falando sobre a linha de base dinâmica, né? Então, por exemplo, se ao longo do tempo as áreas que a gente selecionou, né, como foi a questão sobre sei lá, não sei se era Aracruz, enfim, as áreas no Uhum. entorno do projeto de pastagem estão sendo convertidas para outra cultura, se a gente tem que considerar isso na linha Ah, de base dinâmica. perfeito, agora entendi, André. Obrigado pelo esclarecimento. Então, uma vez que você define as suas áreas de controle, elas ficam como áreas de controle, nesse caso. Né? Porque existe a baseline de medir o carbono na área do seu projeto, ali com parcela, para saber quanto tinha de carbono antes de você começar, e existe aí a baseline dinâmica que você colocou. Uma vez que você define as suas áreas de controle, elas ficam como áreas de controle. Se elas virarem soja, se elas virarem cana, se elas virarem uma casa, um prédio, elas continuam como suas áreas de controle. Boa pergunta, inclusive. Tá, eu posso fazer outra pergunta também sobre o ex ante, né? Porque a ideia é você estima o carbono que o projeto vai gerar e você pode usar isso para tentar financiar o projeto. E aí, nesse caso, você vende uma promessa de entrega de VCUs? Exato. Você Tá. vende uma Então, promessa de entregas de VCUs. Por isso, e e sempre eu tem vou um responder a tua desconto. pergunta e daí eu já pulo para o Vinícius, que eu vi que ele colocou uma aqui. E é exatamente isso. Claro que você vai ter diferentes tipos de investidores e o Lion é o cara para você falar sobre isso, mas de forma muito resumida, ah, e o Caio vai explicar bem melhor isso. Você vai ter investidores que vão ver o seu projeto como um investimento. O investidor vai falar: eu não quero crédito, eu quero um retorno de 12%, de 15%, ou eu quero investir 300 mil e eu quero 400 mil de volta em 10 anos. Então, assim, o problema de vender o crédito é seu. Você só me dá o dinheiro. E você vai ter investidores que eles querem o crédito. Eles falam: eu vou te dar 300 mil, 1 milhão, 5 milhões de reais e eu quero 30 mil créditos de carbono em 10 anos. Então, é isso, você vende uma promessa. Por isso que é importantíssimo você usar boas referências de literatura, né? Você mostrar que você tipo está usando valores conservadores, entendeu? Eu sempre falo para os caras, ó, como que eu converso isso com investidores, né? Que eu também sou o cara da minha equipe, eu sou a equipe técnica, então assim, a galera de vendas é maravilhosa, mas a gente tem mais, nós acredito que todo mundo que está aqui tem muita experiência nas nossas atividades do dia a dia da literatura científica. E então, assim, olha, a literatura está mostrando esse valor, sem adubação, sem descompactação, sem tarará, tarará. Eu estou usando o mesmo valor da literatura, então eu estou sendo conservador. Eu estou reduzindo em 10% a promessa, segundo o Verra pede, eu estou sendo conservador. E esses argumentos ajudam a dar segurança para os seus investidores, né? Eu estou usando uma equação alométrica para espécie. Entendeu? Eu estou usando diferentes equações e estou escolhendo a que dá menos carbono. Então, assim, na pior das hipóteses, vai dar tudo certo. Entendeu? Então, essa é a ideia. O pessoal gosta do gold standard também, para algumas coisas, que, por exemplo, eu vou falar um pouquinho, acho que o Caio vai falar mais de buffer, mas a gente pode conversar sobre isso. O buffer é uma porcentagem dos seus créditos que são alocados como um seguro, né? Vocês já sabem disso. E aí isso varia de 10 a 20%. Eu estava com um projeto na minha mesa esses dias que eles usam uma metodologia bem específica e o buffer, esse seguro deles, era 5%. E as metodologias é de 10 a 20. Então, para mim, esse projeto já é arriscado, né? Entendeu? Então, essa é a visão que a gente tem. É uma promessa, bicho, e é complicado. Vinícius perguntou. RPPN Sesc Pantanal, fizemos alguns processos de inventariamento de carbono. 108 mil hectares, fizemos 167 PPIs que foram monitorados durante vários anos. Publicamos uma coletânea didática e científica, resultados em 2011. Se quiser, manda o link aí, Vinícius. Recentemente fizemos uma atualização em uma parte dessas parcelas após os mega incêndios de 2020. Agora já estamos preparando um novo inventariamento geral. Contudo, pensando em comercialização de créditos por RED, pelo que percebi da sua apresentação, ex-post ou ex-ante para RED. Esses inventariamentos são pertinentes? Cara, eu não vou lembrar de cabeça qual é a faixa de tempo
que você tem que ter para um projeto RED. Eu não sei, eu não lembro se são 3 ou 5 anos, tá? Então, é legal ver a metodologia ou perguntar para o Caio, Vinícius, mas talvez vocês estejam meio no limite do tempo e talvez não dê para aproveitar o inventário de 2020. Eu acho. Eu não boto a minha mão no fogo, tá? Que não, de cabeça vai ser difícil de dizer. Era essa a tua pergunta, Vinícius? Na verdade, assim, a gente gosta de fazer esses inventários porque a gente vê o quanto nós estamos sequestrando de carbono, né? E absorvendo de carbono na nossa reserva, né? Mas a gente também percebe que para fins comerciais talvez não tem nem muita utilidade, assim, do que eu estou percebendo. Eu acho que é Pelo menos uma... para o cálculo, para o mercado, né? Porque aí tem que seguir essas metodologias da Verra aí, que vão, senão você não. Para a rede também, acho que tem outras metodologias, mas assim, sim, você tem que seguir para mercado, principalmente internacional, sim, você vai ter que seguir. Para o mercado brasileiro, eu não tenho essa clareza ainda, nem sei se eles têm, qual é a metodologia que eles aceitam ou não. Eu ainda preciso me atualizar mais nisso. Geralmente não é o foco dos projetos que a gente desenvolve aqui, não é o mercado do governo brasileiro, ou da legislação. Mas o que teria que ser feito? Teria que ver pela metodologia. A metodologia da Verra, para a rede, eles têm formas de calcular suficiência amostral. Eu vou só mencionar isso na próxima aula, porque é um cálculo bem escroto, mas é um jeito de você saber quantas parcelas você tem que fazer para ter segurança no seu monitoramento. Tá? Então, exatamente, André. Então, assim, ele tem um jeito para fazer isso. E aí você tem que ver se a sua metodologia está seguindo eles. Então, eu acho que é uma questão, Vinícius, muito mais estratégica. Se vocês querem transformar isso em um projeto RED, e vocês podem, pela área que vocês têm, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo, é pensar, tá, como que a gente vai fazer um inventário seguindo... Primeiro, quanto de carbono a gente acha que isso geraria? Quanto custaria para certificar seguindo essas metodologias? Vale a pena? Porque às vezes vão perder dinheiro. E uma vez que a gente diga sim, vale a pena, é uma oportunidade, como que a gente vai fazer esse inventário seguindo o que eles exigem? O que também acontece, mas eu vou te dizer que é a exceção, mas eu já vi acontecer, eu já trabalhei com isso em outras organizações, são empresas que não ligam muito para a metodologia. Eles querem falar, olha, eu não quero comercializar o crédito, eu não quero a certificação, eu quero financiar um projeto que eu saiba que está gerando um benefício climático e que você me mostre com dados muito bons que você está gerando um benefício climático. E a gente vai economizar muito dinheiro em certificação e tudo mais, mas você vai ter que ser muito bom no que você está fazendo. Isso existe, tá? Foi uma vez só que eu trabalhei com isso, então existe. É comum? Não. Mas economiza muito dinheiro. Beleza? Marcelo perguntou, Ricardo, como os demais standards estão tratando a questão de baseline dinâmica? Gold Standard, ERS, Isometric. Você acredita que a tendência seja migrarem para modelos dinâmicos? Sim, eu acredito que é a tendência. Não estão fazendo ainda. O Isometric, se eu não me engano, eu conheço bem pouco, apesar de eu gostar muito dos caras, eles são novos, eles estão ainda crescendo no mercado, mas eu acho os caras muito bons, sendo muito sincero, pelo menos a parte da metodologia de reflorestamento. Mas eles ainda estão lutando pelo espaço deles. Eles são bem parecidos com o do Verra, se eu não me engano, ou eles estão caminhando nessa direção. Gold Standard ainda não fez nenhum gesto que vai fazer baseline dinâmico, mas está sendo a tendência. Mesmo eu tenho um projeto no Gold Standard e eu vejo investidores falando, tipo, tá, seu projeto é Gold Standard, mas você pode fazer uma baseline dinâmica também? Sim, fazemos, sem problema, a gente faz. O Gold Standard não pede, a gente faz aí, coloca aí, faz para você. Não tem nada proibindo fazer. Então, assim, eu acho que é a tendência. Até porque hoje a gente tem tecnologia para isso, né? Então, respondendo aí o Marcelo. Aí o Vinícius deu uma pergunta aqui. Outra coisa, nas 167 parcelas permanentes iniciais, a área de cada parcela for circular. Vou falar sobre isso na próxima aula. Show!
Hoje discutimos mudar para uma área quadrada, pois é o que vemos mais sendo utilizado agora e aparentemente é mais fácil de executar. Dúvida besta, mas viu parcela circular? Sim, já vi circular, quadrado, retangular, só não é quase tudo já vi, mas e funciona, tá? Fique tranquilo. Não tem limitação de, não é uma exigência do Verra. Eu vou falar um pouco mais sobre ou de nenhuma certificadora, o formato de parcela, eles nunca exigem isso. Eu vou falar um pouco sobre tamanho ideal. Eles também não exigem, mas como eu sou um cara e eu quero que vocês façam projetos ótimos, eu vou ir além do que eles exigem e falar o que eu acho recomendado. Ah, sinceramente, Vinícius, quadrado ou circular, a diferença é minúscula, é pequena. Eu ouço muito isso, que o quadrado ele é mais fácil de instalar, então manda ver. Em áreas em que o circular também é o mesmo trabalho, o circular tende a ser melhor estatisticamente. Que eu vou falar mais disso na próxima aula. O que gera erro em medição de parcela em inventário florestal, um dos fatores que gera erro é a borda. Se uma árvore está na borda, você coloca ela dentro ou fora. E você tem que ter um protocolo muito claro para isso, em quais situações eu tenho certeza que vocês têm, mas mesmo tendo um protocolo, é um fator de erro, né? Porque teoricamente você está medindo um carbono que não está inteiramente ali dentro, mesmo com um protocolo. Não tem como evitar esse erro, anular esse erro, é impossível. A parcela circular é recomendada porque ela tem a menor relação área-borda, simplesmente por uma questão geométrica, tá? Ela é melhor do que a quadrada? Assim, simplesmente por essa questão geométrica, mas na prática, Vinícius, não, sinceramente, está tranquilíssimo uma quadrada e ela realmente é mais fácil, principalmente em florestas nativas, não em plantios, muito mais fácil de instalar a, a quadrada. Já dando um trailer da próxima aula, para florestas tropicais, o tamanho ideal de parcela é entre 900 e 1.000 metros quadrados. Florestas tropicais, restauração ou florestas remanescentes. SAF, plantio monocultural, plantio de poucas espécies, essas parcelas podem ser menores, tá? Ricardo, Verra exige esse tamanho de parcela? Não, mas eu te garanto que a variação dos seus dados vai ser menor e você vai me agradecer. A sua equipe de campo, pelo menos, vai me agradecer, porque vai salvar para o trabalho. Pessoal, temos ainda 15 minutos antes do intervalo. Eu estou aqui para perguntas, conversas e desabafos, ou vocês podem tomar um café e voltar em 15 minutos. Eu estou aqui. Ricardo, acho que só aproveitando, né? Na verdade, assim, o que a gente está discutindo aqui no Sesc Pantanal atualmente é mais é mais neutralizar as emissões da própria instituição, né? Com esses créditos. Só que para fazer esse processo de neutralização, o pessoal tá tipo assim mirando lá em cima, né? De pegar a metodologia mais consagrada para certificar, sendo que eu já estou aprendendo aqui no curso, né? Que eu sou novo nessa parte de mercado de carbono, eu já estou aprendendo que tem outras certificadoras, às vezes, né? Mais fáceis de trabalhar, né? E toda essa questão, né, do projeto pela Verra, assim, você tem que realmente estar voltado para o mercado, comercialização, e tem toda essa dificuldade também, né, de viabilizar o projeto, dele ser viável, né? Das questões de critério do que pode ser comercializado ou não. Desculpa, eu estava no mudo. Sim, eu acho que realmente vocês verem os objetivos. Existe eu posso até compartilhar isso com você, Vinícius, se depois você quiser falar com o Kenny para me ajudar a lembrar, porque minha memória é maravilhosa. Existe um estudo bem legal do BeZero, que é uma agência que eles avaliam a qualidade de projetos. O Caio acho que já falou isso com vocês, eu mencionei na aula anterior. Já vou passar para você, Daniel, desculpa, não sei também se você estava antes com a mão levantada, só vi agora. E esse relatório do BeZero é muito legal, porque eles avaliam com base nos critérios deles, independente, e eles pegam qualquer metodologia, projetos feitos com diferentes metodologias, e eles falam, ó, a gente acha que isso que é importante. Eles avaliam somente risco, né, do projeto, eles não avaliam outros aspectos que eu considero importantes do projeto, eles avaliam só o risco do projeto. Mas uma conclusão do trabalho deles é a metodologia, se o cara usou Verra, Gold Standard, Isometric, Ser Carbono, Biocarbono, não afeta a qualidade do projeto.
Um projeto bom é um projeto bom, independente. A metodologia, óbvio, põe parâmetros, mas assim, tem projetos bons e ruins em todas as metodologias. Então, assim, não fique preso, tá? Gold Standard não tem uma metodologia de RED. Eu acho que o Ser Carbono tem, Biocarbono tem, a Azométrica eu não lembro, mas existe. Mas assim, se abre uma relatoria interna e vocês não vão comercializar esses créditos, é realmente pensar para vocês o que são boas práticas, né? E aí, tipo, decidir internamente. Daniel, diga lá. Ô, Ricardo, voltando, eu que fiz a pergunta sobre a questão das monoculturas no baseline, né? Você até comentou se era um exemplo real, tendo em vista que economicamente não costuma ser viável, né? A minha empresa, na verdade, está avaliando isso, porque tem um terreno que a gente arrenda para cana-de-açúcar atualmente lá, assim, só um terreno aí, mais ou menos 700 hectares. A pergunta que se fez é: quero compensar por metas voluntárias. Então, assim, quero fazer uma compensação. Se eu tirar toda essa cana, fazer um reflorestamento aqui, né? Será que vale a pena? Então, basicamente isso que eu estou avaliando. A questão da cana-de-açúcar, né, foi uma dúvida, porque, assim, a gente encontra muito metodologia, estudos, né, bem avançados do estoque de carbono numa floresta, né? Como você demonstrou aí, tem estudos bem consolidados. A gente está falando de uma área de Mata Atlântica, né? Agora, para cana-de-açúcar, né, para descontar isso, não me parece algo muito trivial de se encontrar na literatura. Por isso que eu perguntei se precisava descontar de fato, e se você conhece estudos que demonstram, pelo menos assim, a quantidade desse carbono estocado. Não acho que deve ser algo muito complicado, né, mas assim, Hum, como que você aborda isso dentro da metodologia, né? Projetos agrícolas, eles geralmente medem o carbono do solo, né? Eles não pegam da cultura em si, né? Da planta. Pelo menos é Exato. isso que eu vejo, né? Realmente é difícil, cara. Eu não conheço, Daniel. Mas o que que você pode ver? Na metodologia do Verra, ou de outras, se você conseguir alguma referência meio geral para cana, você provavelmente vai ver que é pouco. E você pode, em alguns casos, você pode considerar como de minimis, que é negligenciável. Fala, "Pff, nem precisa contar, né? Preciso relembrar direitinho qual que é o valor que considera como negligenciável. Eu nunca tive nessa situação que você está. Outra opção é você mesmo medir. Vai lá, corta, seca e pesa. A terceira opção é você também não arriscar, mas argumentar com a certificadora que estoques de carbono de gramínea não é obrigatório ser considerado no baseline, em alguns casos. O Gold Standard é. O Verra eu não lembro, eu acho que não é. E cana é uma gramínea, porque por natureza você tem muito pouco estoque. A cana ela tem muito pouco. A parte aérea, né? Raiz, pá, outra coisa, solo, outra coisa. Então, assim, eu vejo esses caminhos. E aí é estudar, cara. Eu não tenho uma resposta que eu me sentiria seguro em te dar. Não, sem problema, isso já ajuda. Inclusive, a pergunta do Vinícius vindo antes já trouxe uma luz, porque o objetivo é o mesmo, é compensar para as próprias emissões, então não quer comercializar. Talvez, Beleza. então talvez não seja o melhor caso partir para vamos dizer assim, para o maior crivo que tem, que é o VR, usar aquela metodologia muito avançada, né? Então, a grande questão, assim, é a empresa quer evitar qualquer problema com reputação. Então, fazer um projeto muito bem feito, né? Então, assim, mesmo que para gerar crédito, para falar, olha, seguir metodologias reconhecidas, estamos fazendo o cálculo de acordo com com as melhores práticas disponíveis hoje. Então, a ideia é mais ou menos essa. Mas eu anotei aqui, eu vou seguir o que você me falou, vou dar uma procurada a respeito disso. Obrigado. Sabe como eu tive essa experiência, né, de uma empresa que ela queria não queria certificação, ela só queria né, relatar internamente. A melhor coisa para você convencer, como é uma questão interna da empresa, no seu caso, uma forma muito legal de você convencer eles é mostrar o custo da certificação. Isso eu já levantei. Ah, ótimo. Eu já Mas você mostrou levantei, um assim, número, você mostrou, tipo, ó, é esse tanto aqui que vai pagar, que daria para usar isso. para medir o estoque da cana, tranquilamente. Não, isso é suficiente para matar o projeto, assim, quando você olha o custo de toda a certificação. Então, eu estou buscando alternativas aí. Então, por isso que É. que eu gostei do comentário do Vinícius já.
a resposta ajudou. E assim, as metodologias não são patenteadas. Você pode fazer exatamente o que a metodologia pede. Você não vai comercializar o crédito dentro da plataforma da metodologia, mas a qualidade vai ser essa. Legal. Pessoal, estarei aqui por mais 5 minutos, antes da gente ir para as atividades. Se não tiver mais nenhuma dúvida para agora, eu vou dar só um pause na gravação para não ficar esse tempo ansioso lá para quem for assistir depois. Beleza, Kenny. Valeu por avisar. Vou compartilhar minha tela novamente. Ok, pessoal. A atividade da aula de hoje é bem direta, tá? É bem tranquila. Eu acho que vocês podem, até como a gente está com tempo, vocês podem aproveitar para desenvolver outros aspectos do projeto que podem estar faltando, que podem estar pendentes, tá? Eu quero que vocês, na aula anterior, vocês começaram a pensar ou já decidiram qual é a atividade do projeto de vocês, né? Que tipo de plantio, como vai ser, ou quais são as atividades para evitar o desmatamento. E eu quero agora que vocês pensem qual que é o potencial de redução de carbono do projeto de vocês, né? Se meu projeto é 500 hectares de regeneração natural, quanto de carbono eu vou ter ao longo de 30 anos, né? Procure na literatura, eu passei algumas referências, eu posso estar aqui também para indicar algumas coisas, talvez. Não precisa achar a melhor literatura, não precisa achar a melhor coisa. Não é isso que eu vou avaliar, eu quero só que vocês pensem, tenham um número, tenham uma fonte, vejam se isso faz algum sentido e estimar ao longo do tempo, seja o projeto de RED ou de AR. Para quem ainda não decidiu o que vai fazer no projeto, também é um bom momento para definir isso e aproveitem esse tempo mesmo para desenvolver e fazer as atividades do projeto. Tá? É relativamente simples, mas ela é um ponto crucial. Tá? E é uma oportunidade de vocês sentarem e também buscarem o que é de interesse de vocês, né? Que pode servir também para outras coisas. Acho que eu não compartilhei a tela, compartilhei? Não, ainda não. Não, né? Mas tudo bem, era basicamente o que eu falei aqui. Ah, tá aqui, perdão. Achei que tinha compartilhado. Tá aqui. Essa é a atividade de hoje. É basicamente o que eu falei. Aproveitem para definir a atividade do projeto de vocês. Aproveitem esse tempo para buscar referências do estoque de carbono potencial do que vocês vão fazer. Não precisa ser a melhor referência, não precisa ser a referência perfeita, mas uma oportunidade de vocês buscarem. E aproveitem para ir desenvolvendo o projeto, que já já tá aí, tem que terminar. É isso. Beleza, então, pessoal, vou direcionar vocês para a sala. Só que tem dois grupos que só estão com membro, né? Algumas pessoas tiveram que sair mais cedo um pouquinho. Aí eu vou abrir a sala, se vocês quiserem entrar, ok, mas quiser brigar para ir desenvolvendo o projeto, enfim. Mas a ideia é deixar a atividade rodando por uns 30 minutos. Eu acho que a gente tem o tempo hoje da aula, a gente está com bastante tempo, se vocês quiserem ficar mais, aproveitar esse momento, aproveitar que o Ricardo está presente, para ir tirando dúvida dos projetos também, acho que é super válido. Mas a princípio é isso, a gente pode ir ajustando também. Se for Mas eu- ok, Kenny, eu acho que a gente poderia dar mais que. Eu ouvi 30 minutos, desculpa, mas eu acho que a gente poderia usar né, até 10 para o meio-dia aí, se eles estiverem ok, se você tiver, para né, aproveitar para eles trabalharem mesmo no projeto. Acho que já tem sim, bastante sim, coisa, né? Essa é a ideia. não, tranquilo. Beleza, então vou deixar aberto, né, fica a de vocês. Dúvidas, o Ricardo vai estar aqui na sala principal, então é só sair da sala simultânea e retornar para cá, que aí vocês conseguem tirar dúvidas. Só clicar na rodapé da parte direita, lá sair da sala e voltar para a sala principal. Vamos abrir a sala, pessoal. Aí vocês ficam à vontade para aproveitar esse tempo.
Então, espero que vocês tenham conseguido aproveitar esse tempo. Fiquei feliz que vocês estavam ali interagindo e tal, aproveito bastante. E é isso mesmo. Aproveitar esse tempo, aproveitar a presença do Ricardo aqui. A gente já está caminhando para a reta final do curso, então esses momentos são muito importantes assim, para o trabalho de vocês. Feedback que a E gente ouve. Diga lá, Kenny. não, só ia falar mesmo, se alguém tiver mais alguma dúvida, Ricardo, tiver mais alguma consideração, a gente tem uns 15 minutinhos ainda, tempo hábil da aula. Perfeito. A ideia é essa mesmo. Ouvir as perguntas. Já vejo que o Daniel tem uma, já vou passar para você, Daniel. E também um feedback que a gente teve também, né? A gente tenta sempre melhorar o curso. Então, é raro conseguir organizar as pessoas do grupo para trabalhar juntas, né? Fora do horário do curso. Cada um tem suas vidas, suas coisas. Então, é bom aproveitar esse momento aí, o máximo possível para isso. Diga lá, Daniel. Vamos aproveitar esses minutinhos que a gente tem. Ô, Ricardo, uma dúvida que surgiu é, por exemplo, a gente pode usar para calcular as emissões, as estimativas, na verdade, ex ante, vários estudos que tem na literatura, estudos bem consolidados, como você disse. No caso, assim, se a gente se refere a algum PD já estabelecido de uma área bem parecida e similar com a nossa, né, que já fez esse estudo, tem equações ali locais. Estou dando um exemplo bem claro, porque a gente fez no nosso projeto, escolheu uma área da Bahia ali. A gente sabe que tem um projeto lá de Pratigi que eles têm ali equações, eles Uhum. estabeleceram para isso. É factível usar equações similares a deles? É algo que pega mal? A gente teria que desenvolver as nossas mesmo? Não, não. É legal, assim, é legal vocês verem de onde eles pegaram. Provavelmente não foram eles que desenvolveram, talvez eles tenham alguma referência lá, daí você vai direto na referência. Não tem o menor problema, tá? Para esse exercício, você pode até pegar deles, mesmo que não tenha uma Legal, referência. Na vida real, eu não recomendaria porque você vai ser auditado, então é legal você saber de onde os caras usaram. sem dúvidas. Beleza, obrigado. Perfeito. Alguma outra pergunta, pessoal? Aproveitando, então, se não tiver nenhuma, então, o resumo assim da aula, né? Que vocês entendam muito bem quais são os requerimentos de usar a abordagem de censo e de área. Isso é muito importante para o projeto que vocês vão escrever. Esse e em casos reais. Que vocês entendam muito bem a adicionalidade necessária. Isso também é o que mais pega projeto. E entender a diferença de ex post e ex ante. E entender que referências são boas. Pô, Ricardo, como é que eu sei que uma referência é boa? Geralmente relatórios de governo, relatórios oficiais, artigos revisados por pares, exemplos de outros PDDs que foram validados, igual o Daniel falou, se vocês conseguirem pegar as referências deles, é uma segurança grande que traz, tá? E em resumo é mais isso, tá? Se não tiver nenhuma outra... Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma outra coisa? Desabafo? Se não, pessoal, obrigado aí por... Diga lá, André. Não, ó, eu ia só fazer o comentário de que as dúvidas surgem depois, né? Eu falei para É, os meninos que mais à noite eu ia pegar para fazer, para pensar, escrever, aí vão surgir as dúvidas. Mas daí eu mando pro Kenny, qualquer coisa eu mando para. perfeito. Não, ótimo. Mandem para o Kenny. Eu geralmente pego os primeiros 5 minutos da aula para também isso. E a ideia também, a nossa próxima aula, fim de semana que vem, é também. Eu não gosto muito de pegar expositivo, principalmente porque o meu conteúdo pode ser pesado. É aproveitar também esse tempo. Aproveitem um sábado. Ótimo almoço para vocês. Obrigado por estarem aí. Ricardo, Diga lá, só André. uma coisa. Vamos lá, a Eu gente não tem sei como tempo. é que é a situação de todo mundo, mas final de semana que vem vai ser feriado. Eu, pelo menos, Aham. eu vou estar viajando e não vou conseguir participar da aula. Não sei como é que o pessoal vai estar. Só para saber, existe a possibilidade de mudar, talvez, para um outro sábado? Isso também é uma decisão do ESCAS, não é minha. Tá. Não, perdão. Não, peraí. A próxima aula é no próximo sábado que está aqui no meu calendário. Isso, é próximo sábado. É, É feriado? É feriado É, de quê? de Corpus Corpus Christi, né? Christi. Ah, é feriado.
Mas o Não, feriado. só para saber da turma. Depois acho que é até uma coisa que, enfim, só para ver se a turma quer que mude também. Eu só tô jogando isso aqui porque para mim seria melhor se fosse outro sábado. Mas tudo bem, que fica gravado também, eu vejo depois. Então, acho que eles não consideraram essa questão do feriado quando montou o cronograma, porque acho que o feriado é no dia 19, né? Se eu não me engano. É o que eu tô vendo. É na É, quinta, isso. Isso. Aí, como é prolongado assim, normalmente não é considerado muito, mas eu posso ver como o pessoal dá essas, assim, visto que é uma demanda de vocês. Porque eu como acho que eles. primeiro eu vou jogar no grupo da turma para saber se as pessoas querem, né? Também, porque às vezes é uma coisa, uma demandação minha. E aí qualquer coisa a gente leva para ESCAS. Sim, sim, porque eles já verificam isso, porque normalmente já emenda um outro curso logo em seguida. Aí isso pode impactar, assim, essa questão da estrutura. Mas demandas suas, pode mandar no grupo, que a gente leva o pessoal da Estes, ele analisa assim, conversa com os professores, né? Até para ver a questão da disponibilidade do Ricardo, que tá em outro fuso horário. Então, mas, enfim, a gente avalia isso direito. E podem me mandar dúvidas, é só um aviso, eu vou avisar lá no grupo também, que semana que vem, terça-feira, a gente tem aula com o Caio e o Byron. Eu não vou estar presente, que eu vou estar para campo, mas a Rosângela, que abriu a sala para vocês hoje, ela vai conseguir acompanhar vocês ao longo da aula, junto com os professores. Aí, dúvidas a gente pede para mandar durante a semana que vem, principalmente no Canvas, que eu vou estar meio em área isolada e sem acesso à internet. Mas aí, sábado, se a gente tiver a aula, eu vou estar aqui com o Ricardo de volta. Mas é isso, Perfeito. pessoal. Se quem tiver mais alguma dúvida, bom sábado para vocês. Agradeço a presença de hoje e espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Obrigada, Tá bom. turma. Bom final Tchau, Obrigado, de tchau, pessoal. Valeu, gente. Ricardo. Bom Obrigado. almoço, pessoal. Até Assim. as próximas semanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.